Sejam bem-vindos, meus amigos, ao canal do YouTube, o mundo dos mentirosos, fake news e pós-verdade. Vamos a mais um episódio e desta vez nós vamos precisar fazer uma breve referência a tudo aquilo que nós já vimos. A primeira coisa, o sentido da palavra pós-verdade. Após como sendo uma quebra, uma ruptura, e a verdade como sendo a verdade factual de Hannah Arendt, a grande expoente, a grande teórica deste conceito. Por que nós vamos fazer essa referência? Porque nós vamos dar agora um grande salto em relação a esse entendimento. Nós precisamos delimitar como esta quebra, como esta ruptura pode ser dada. Vamos analisar primeiramente que essa ruptura entre a realidade e a ocorrência e a opinião, que é aquele conceito usado por nós no último episódio, vamos rememorar rapidamente. O fato é uma questão física, objetiva, externa. A opinião é uma questão interna, subjetiva e pessoal. Como se contrapor uma contra a outra? Inicialmente, quem teve interesse, poder, força, capacidade para alterar ou para propor mudança na percepção do fato foi o poder político. E o poder político tem, por si, por definição, essa capacidade de influenciar no entendimento das pessoas da sociedade. E, de certa forma, existe até uma conivência, uma certa leniência com relação ao político e à verdade. Por quê? Porque é um senso comum que muitas vezes o governante, o político, de alguma forma, ele é obrigado a mentir ou a alterar a verdade, desde que seja em prol do bem comum. Ou seja, se é para o bem da sociedade, ele pode sim alterar um fato, ou pelo menos ele aceita-se, de certa forma, que para beneficiar uma grande parte da população, ele possa atuar dessa maneira. Então a política, entendida como administração pública ou como o fruto, as consequências da vida da comunidade, ela possui sim essa capacidade ou essa característica de ter uma certa aceitação no que se refere à admissão da verdade de fato. De que forma essa verdade do fato ela pode ser proposta? De que forma essa opinião ela passa a ser prevalente, incidente, como uma alteração do fato? Ela passa a ser incidente a partir do momento que ela é trazida a público, a partir daquele momento que ela é apresentada como uma versão, exato, uma versão especulativa, mas uma versão em relação àquele fato. Quando essa opinião é apresentada publicamente, ela passa a ser discutida como se fato fosse. E neste momento surge o que nós podemos afirmar como sendo uma inversão lógica da questão da verdade ou do fato e da opinião. Por quê? Porque no momento em que você tem que formar uma opinião, você vai formar uma opinião, você toma conhecimento do fato, avalia as circunstâncias e então entende ou aceita aquele fato ou não. O que ocorre no momento em que essa opinião é apresentada como fato é justamente ao contrário. Na opinião apresentada como fato, que nós podemos chamar como sendo uma verdade especulativa, você ou o indivíduo procura fatos para confirmar a sua opinião, invertendo o sentido da lógica. O que antes o indivíduo tinha que se acercar de dados para ter uma opinião, passa a ser invertida. Você tem opinião e vai se acercar de dados para que essa opinião seja confirmada. Essa grande inversão é que traz a opinião para a factualidade. Claro que isso ocorre no mundo físico, isso ocorre publicamente. E neste ponto é que nós podemos destacar o vídeo anterior, onde nós vemos duas formas pelas quais se critica o fato ou a existência do fato. A primeira, deturpando-se o conteúdo de Nietzsche, que afirmou
que não existem verdades, existem apenas interpretações. E nós mostramos como isso é uma deturpação no sentido daquilo que foi dito. Por outro lado, é a soma de um movimento chamado pós-modernismo, que nós já também nos referimos no último episódio, que nega a existência do fato ao afirmar que esses fatos são puramente relatos que nos chegam a partir de terceiros e que refletem o pensamento desses terceiros. Porém, Hannah Arendt, mais uma vez, antecipando esse raciocínio com um brilhantismo inegável, ela aponta, muito bem, poderia ser assim se os fatos não fossem verificáveis, se não houvesse um processo histórico, sequente e lógico, cuja supressão levaria à completa incoerência lógica. Por exemplo, nós poderíamos negar a existência da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, tudo bem? Seria feito, mas como explicar que o Japão se rendesse aos americanos naquele momento da guerra e daquela forma? Existem lapsos que não permitem que esse dado seja simplesmente negado. E aí, essas teorias, pós-modernismo, interpretação do fato, elas servem apenas como instrumento para justificar a opinião prevalecendo sobre o fato. E nós vamos dar um exemplo agora, que é o exemplo de Hannah Arendt, que é definitivo sobre o tema e mostra a sua modernidade. Georges Clemenceau, conhecido como o Tigre, primeiro-ministro da França entre 1917 e 1920, liderou os aliados, liderou a França na luta contra a Alemanha e foi vitorioso. A Alemanha, por sua vez, tinha dado início à guerra com a invasão da cidade belga de Liege, numa batalha em que lhe coube a vitória de maneira muito fácil. Foi assim o primeiro avanço das tropas alemãs sobre a Bélgica. Foi nesse momento que, a assinatura do Tratado de Versalhes, o político diplomata alemão pergunta a Georges Clemenceau quem, no futuro, seria responsabilizado pelo início da guerra. No futuro, quem a humanidade diria quem deu início à Primeira Guerra Mundial? Ao que Clemenceau respondeu: olha, o que dirão no futuro não sei, mas o fato é que nenhum soldado belga invadiu a Alemanha. Ou seja, ele contrapôs a opinião quem no futuro dirá quem seria responsabilizado com um fato. Nunca um soldado belga invadiu a Alemanha. Foram os soldados alemães que invadiram a Bélgica. Esse é o perfeita contraposição entre opinião e fato. Parece que esse raciocínio é muito simples, que isso aconteceu há quase 110 anos atrás, mais de um século atrás. No entanto, esse raciocínio, essa contraposição de opinião e fato, é tão válida hoje quanto era naquele momento. Basta observarmos o que está acontecendo hoje na Europa, com a Rússia invadindo a Ucrânia e as críticas em relação à Rússia, à Ucrânia, principalmente a Ucrânia, que estaria sendo responsabilizada pela guerra por uma série de fatores. A resposta, se Clemenceau estivesse vivo, seria a mesma. A opinião eu não sei, o que o futuro dirá, ninguém pode saber, mas o fato é que nunca um soldado ucraniano cruzou a fronteira em relação à Rússia. E aí nós já podemos perceber a importância da avaliação política e do entendimento da opinião e do fato como sendo uma contraposição. Deixe seu like, inscreva-se no canal e no próximo episódio nós vamos nos aprofundar mais no tema entre opinião e fato como arma. Muito obrigado.